Feche os olhos por um instante e imagine que você acaba de acordar em um vilarejo da Europa medieval. O ar é frio e úmido. O cheiro de fumaça a lenha preenche o ambiente. E lá fora, o som de sinos e animais anuncia o início de mais um dia. A Idade Média foi muito mais do que castelos e cavaleiros. Foi também trabalho duro no campo, rotinas religiosas, feiras barulhentas, invernos silenciosos e noites iluminadas apenas pelo fogo. Aqui é um narrador de histórias. E hoje vamos caminhar por essa época tão distante e ao mesmo tempo tão fascinante. Se você gosta de aprender com calma enquanto relaxa, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Sua participação ajuda esse projeto a continuar existindo. Então, acomode-se, respire fundo e venha comigo. Vamos explorar como era viver sem eletricidade, sem mapas confiáveis, sem banhos diários, mas com festas sazonais, crenças profundas e um senso de comunidade que moldava cada pequeno gesto. Hoje, você vai conhecer a vida fora dos livros de história, o cotidiano de camponeses, artesãos, monges, nobres e viajantes toxquessa. Narrativa te leve devagar até o coração da Idade Média, onde o tempo passava devagar e cada dia era vivido sob os sinos da igreja, as regras do senhor feudal e os mistérios do desconhecido. A Idade Média, um período que abrangeu vastos 10 séculos, do 5º ao 15º, carrega consigo um fardo de incompreensão. Muitas vezes retratada como uma era estática, um hiato sombrio entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento. Essa visão simplificada falha em capturar a verdadeira essência de um tempo efervescente, repleto de desafios e, acima do tudo, de profundas transformações. Longe de ser uma pausa na história, foi um período de gestação e mudança, onde os alicerces de grande parte do mundo que conhecemos foram lançados. A vida cotidiana, para a esmagadora maioria das pessoas, era de fato marcada por uma existência precária, ditada pelos ritmos implacáveis da natureza e pelas complexas exigências de um sistema social em consolidação. Contudo, essa precariedade coexistia com uma intrincada teia de relações sociais e crenças religiosas que moldavam cada aspecto da vida, do nascimento à morte. A sociedade era rigidamente estratificada, com papéis distintos definidos pela função e pelo nascimento, criando uma complexidade social que ia muito além de uma simples divisão. E ao longo desses 10 séculos, o mundo medieval demonstrou uma notável capacidade de adaptação e evolução. Testemunhamos o ressurgimento vibrante do comércio a partir do século XI, impulsionando o crescimento e o florescimento das cidades. Estes centros urbanos tornaram-se caldeirões de atividade econômica e social, oferecendo novas oportunidades e desafiando as estruturas tradicionais do campo. A transição gradual do escambo para o uso crescente de moedas sinaliza uma economia em amadurecimento paralelamente. A busca pelo conhecimento e a organização do saber também floresceram. A partir do século XII, surgiram as primeiras universidades, centros de estudo que se tornariam pilares da erudição ocidental, impulsionando o pensamento teológico, filosófico e legal. A própria lei passou por transformações, com a redescoberta do direito romano e o desenvolvimento de sistemas de justiça que começaram a incorporar elementos mais racionais, como júris e provas. A arquitetura e a arte, longe de serem estáticas, evoluíram dramaticamente, culminando na magnificência das catedrais góticas, expressões sublimes de fé e engenharia. Mesmo a organização da vida econômica nas cidades, com o surgimento das guildas, demonstrava uma capacidade de auto-organização e regulação que era tudo menos primitiva. Portanto, olhar para a Idade Média apenas através da lente das dificuldades do campesinato ou da rigidez social inicial é perder de vista a sua dinâmica interna. Foi um período de resiliência humana, de profunda religiosidade, de experimentação social e econômica e de um renascimento intelectual e urbano que transformou o mapa da Europa. Uma era fundamental, complexa e multifacetada que
que o Morés é compreendida em toda a sua dimensão e não apenas pelas caricaturas que o tempo, por vezes, impõe. A sociedade medieval se erguia sobre um sistema de pilares rigidamente definidos, uma estrutura social que moldava cada aspecto da vida. O feudalismo era uma teia complexa de poder, trabalho e proteção, onde a posição de um indivíduo era, em grande parte, determinada por seu nascimento. No ápice dessa pirâmide, encontravam-se os nobres, os belatores, aqueles dedicados à guerra. Eram os senhores da terra, os detentores do poder militar que controlavam vastos feudos. Sua existência era centrada em torno dos imponentes castelos, palco de torneios, caçadas e da constante administração de suas propriedades e vassalos. A lealdade era a moeda mais valiosa e a defesa ferrenha de seus territórios era sua responsabilidade. Primordial, embora vivessem cercados por símbolos de poder, suas moradias podiam ser frias e desprovidas de conforto íntimo. Alimentavam-se fartamente, desfrutando de carnes abundantes e vinhos, privilégios negados à vasta maioria, imediatamente abaixo da nobreza. Mas possuindo uma influência muitas vezes superior, estava o clero, os oratores, aqueles que se dedicavam à oração. A Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, era uma força onipresente e avassaladora, detentora de imensas riquezas em terras e um poder que se estendia pelas esferas políticas, social e cultural. Monges, freiras, bispos e o próprio Papa eram os guardiões do saber da moral e da fé, que permeava toda a existência. Suas vidas eram consagradas à religião, mas também à gestão de propriedades, ao ensino e à paciente preservação do conhecimento nos manuscritos. As abadias e catedrais, grandiosas e ricas, serviam como centros vitais de poder e cultura. Na base dessa estrutura, sustentando todo o edifício social, estava a esmagadora maioria da população, os camponeses e servos, os laboratores, aqueles cujo destino era trabalhar. Sua vida era marcada pela servidão, uma ligação indissolúvel com a terra que cultivavam e com o senhor feudal a quem pertenciam. Eram obrigados a dedicar dias de trabalho às terras do senhor. A corveia é uma parte substancial de sua colheita, a talha, e a pagar pelo uso dos equipamentos essenciais do feudo, como moinhos e fornos, as onerosas banalidades. Sua existência era uma luta perpétua, ditada pelas exigências da terra e pela autoridade do senhor. No topo dessa complexa teia social, encontravam-se os nobres, os belatores, aqueles cuja vida era definida pela guerra e pelo domínio da terra. Eles eram os detentores do poder militar, os senhores que controlavam vastos feudos, territórios que eram a base de sua riqueza e influência. Sua existência girava em torno do castelo imponente, fortaleza que Sérbia, como lar centro administrativo e bastião de defesa. Ali, nobres e suas famílias passavam seus dias supervisionando as terras, julgando disputas e mantendo a ordem. A vida de um nobre não era apenas de ociosidade, embora desfrutassem de privilégios como uma dieta farta, rica em carnes provenientes da caça em suas próprias florestas e vinhos finos, suas responsabilidades eram pesadas. A lealdade era um valor supremo, um pilar que sustentava as relações feudais entre senhores e vassalos. A principal obrigação do nobre era a defesa de seu território e de todos que nele viviam, fossem eles camponeses, servos ou vassalos. De menor importância, treinamento militar era constante, e a participação em torneios não era apenas entretenimento, mas uma forma de aprimorar as habilidades de combate e exibir poder. No castelo, apesar de sua grandiosidade exterior, a vida cotidiana podia ser austera. Os vastos salões e câmaras eram muitas vezes frios, e a privacidade, nos termos modernos, era limitada. Criados e membros da corte estavam sempre por perto. As atividades diárias incluíam a administração dos assuntos do feudo, a recepção de vassalos, a organização de caçadas, um esporte e uma forma de obter alimento e, claro, a preparação para a guerra ou a manutenção da paz através de alianças. Eram eles que detinham a espada, a força que protegia e, por vezes, oprimia aqueles que estavam abaixo na escala social. A vida do nobre era, em essência, uma perpétua vigília, um equilíbrio entre o exercício do poder, a defesa da honra e a gestão de um domínio que sustentava todo o seu status e modo de vida a seguir. Na intrincada
da teia social que definia. A Idade Média elevava-se à ordem dos oradores, menos aqueles dedicados à oração. Não se tratava apenas de um grupo religioso, mas de uma força onipresente e avassaladora. A Igreja Católica, detentora de vastas porções de terra, superando em muitos casos a nobreza feudal. A Igreja exercia uma influência que se estendia por todos os domínios da vida medieval, o político, o social e o cultural, desde os humildes monges enclausurados em seus mosteiros até os bispos que governavam dioceses e o próprio Papa, líder supremo em Roma. Os clérigos eram reconhecidos como os guardiões da fé, mas também do conhecimento e da moral que regiam a existência. Sua rotina era primariamente dedicada à religião, aos rituais, às orações que marcavam o ritmo do dia e da noite. Contudo, suas responsabilidades transcendiam o puramente espiritual. Eles administravam as propriedades da igreja, supervisionavam escolas, ensinavam e dedicavam-se à preservação de manuscritos antigos, copiando-os cuidadosamente em escritoria, garantindo que o saber não fosse perdido em meio às turbulências da época. As abadias e as imponentes catedrais não eram apenas locais de culto, eram verdadeiros centros de poder econômico e cultural. Sua riqueza muitas vezes superava a dos castelos senhoriais, abrigando bibliotecas valiosas, oficinas de arte sacra e hospedarias para peregrinos e viajantes. A igreja, através de seus membros, tecia uma rede que conectava reinos e comunidades, ditando normas, aconselhando reis e senhores e oferecendo, para milhões, o único caminho percebido para a salvação. E seu poder residia não apenas em suas terras e tesouros, mas na crença profunda que infundia em cada alma, moldando as consciências e as ações de todos, do mais poderoso, nobre ao mais humilde servo, o clero, os oradores, aqueles cujas vidas eram voltadas para a oração, ocupavam uma posição singular. Longe de se restringir aos ritos sagrados, a Igreja Católica era uma força titânica, onipresente no tecido da sociedade medieval. Detentora de extensas terras e imensa riqueza, sua influência política, social e cultural rivalizava, e por vezes superava a dos mais poderosos senhores feudais, desde o humilde monge recluso até o influente bispo ou o próprio papa no ápice. Os clérigos eram os guardiões do saber, da moralidade e, acima do tudo, da fé que guiava a existência de todos. Sua jornada era primeiramente dedicada à religião, mas a vasta estrutura da igreja exigia muito mais. Eram administradores de propriedades, professores que mantinham viva a chama do conhecimento, em um mundo onde a leitura e a escrita eram um privilégio de poucos, e diligentes copistas que preservavam manuscritos antigos, tesouros de sabedoria empoeirados pelo tempo. Mosteiros e abadias não eram apenas locais de devoção e contemplação, eram centros vitais de poder, cultura e economia, frequentemente mais abastados e bem equipados do que os austeros castelos da nobreza. Ali, entre os claustros silenciosos e as bibliotecas repletas de pergaminhos, o saber era cultivado. As escolas monásticas e catedráticas ensinavam as artes liberais, o latim, a teologia e a filosofia, lançando as sementes para as futuras universidades que emergiriam sob o patrocínio da Igreja a partir do século XII, tornando-se faróis de aprendizado e debate intelectual. A fé não era um conceito abstrato, era a própria base da existência, permeando cada aspecto da vida, do berço ao túmulo. Os sacramentos da Igreja marcavam as passagens cruciais e o temor do inferno, lado a lado com a esperança do paraíso, impulsionava as pessoas a buscar a salvação através da fé e das obras. Peregrinações a locais sagrados, a veneração de santos e relíquias eram práticas enraizadas, manifestações visíveis de uma devoção profunda. Através de sua autoridade moral e social, a Igreja impunha sua visão de mundo, combatendo heresias com severidade e a imponente arquitetura românica e gótica das catedrais, construídas com um esforço monumental, era a mais gloriosa expressão dessa fé inabalável, buscando tocar os céus em louvor divino. Na base imensa da pirâmide social medieval, sob o peso de séculos de história e terra, residiam os camponeses e servos, a vasta e silenciosa maioria da população, os laboratores, aqueles cuja labuta sustentava o mundo feudal. Sua existência estava intrinsecamente ligada à terra, uma vida de servidão, uma dependência perpétua
perpétua dos senhores feudais. Não possuíam a terra em si, mas estavam atrelados a ela, forçados a dedicar seu suor e suas vidas ao sustento, não apenas de si próprios, mas principalmente daqueles acima deles. As obrigações eram pesadas e implacáveis. Eram forçados a cumprir a corveia, trabalhando nas terras pessoais do Senhor por dias determinados da semana, em uma jornada exaustiva que lhes subtraía tempo e energia para suas próprias parcelas. Além disso, deviam entregar uma parte significativa de sua colheita, a talha, um tributo direto sobre o fruto de seu trabalho, reduzindo o já escasso excedente. E as exigências não paravam por aí. O uso de infraestruturas essenciais, como o moinho para moer o cereal que cultivavam, o forno para assar o pão que comiam ou as pontes para atravessar rios, implicava no pagamento das banalidades, taxas adicionais que sangravam ainda mais seus parcos recursos. A vida, para a maioria, era um ciclo infindável de trabalho e tributo. O cenário de sua existência era o campo, o verdadeiro coração pulsante da sociedade medieval. A agricultura, base de tudo, era praticada com ferramentas rudimentares, como o arado de madeira e técnicas limitadas. O sistema de rotação trienal buscava preservar a fertilidade do solo, alternando culturas como cereais de inverno e primavera com períodos de pouso. Contudo, mesmo com esses esforços, a produtividade permanecia baixa. O objetivo primordial não era a produção em larga escala ou o comércio, mas a simples subsistência, a garantia do mínimo para sobreviver até a próxima estação. Suas moradias espelhavam a precariedade de sua condição. Pequenas cabanas erguidas com os materiais que a terra oferecia, madeira tosca, palha, barro, talvez algumas pedras. Telhados de como mal protegiam das intempéries. O interior era um refúgio, sombrio e úmido, frequentemente sem a distinção de cômodos. Não havia chaminés. A fumaça do fogo, aceso para aquecer e cozinhar, enchia o ambiente antes de encontrar seu caminho para fora pelo teto, impregnando tudo com fuligem. Muitas vezes, o espaço era compartilhado com animais, buscando calor mútuo e uma rudimentar segurança. Privacidade era um conceito inexistente. Famílias inteiras dormiam e viviam juntas em um único espaço. O mobiliário era esparso e rústico, bancos simples, mesas toscas, camas feitas de palha ou esteiras. A dieta refletia a dureza de sua vida. Baseava-se quase inteiramente em cereais, transformados em pão ou mingau, complementados por legumes, e frutas colhidas na estação. A carne era um luxo raro, reservado para celebrações ou ocasionalmente para a caça permitida. As bebidas eram a água, por vezes não tão pura, cervejas de baixo teor alcoólico, consideradas mais seguras. OU hidromel. Vinhos e banquetes fartos eram o apanágio dos nobres e clérigos. As refeições, simples e monótonas, marcavam o ritmo do dia, ditado pelo sol. O trabalho não conhecia pausa, do primeiro raio de luz até o último vestígio do crepúsculo. Camponeses e camponesas se curvavam sobre a terra, cuidavam dos rebanhos, coletavam lenha essencial, fiavam o linho ou a lã, teciam os panos grosseiros, produziam com as próprias mãos tudo o que era indispensável à sua sobrevivência. A labuta era uma questão familiar. Até mesmo as crianças e os mais velhos contribuíam com o que podiam. A vida era uma batalha incessante, uma luta diária. Contra a ameaça constante da fome, o rigor impiedoso do frio e a sombra sempre presente das doenças. A base desta intrincada pirâmide social era sustentada pela esmagadora maioria da população, os camponeses e servos, conhecidos como os laboratores, aqueles cujo destino intrínseco era o trabalho. Sua existência era profundamente ligada à terra, não por livre escolha, mas por um vínculo de servidão que os atrelava aos senhores feudais, uma vida moldada pelas implacáveis exigências de um sistema que, embora lhes oferecesse nominalmente proteção, impunha um fardo pesado e constante. A condição de servo significava uma vida atrelada ao feudo, sob a autoridade quase absoluta do senhor. O peso dessa servidão manifestava-se através de diversas obrigações e impostos que drenavam a força vital, o tempo e o fruto do seu labor diário. Uma das mais onerosas era a corveia. Esta não era uma tarefa ocasional, mas uma exigência regular e obrigatória. Os camponeses e servos eram compulsoriamente obrigados a dedicar dias específicos da semana, muitas vezes os mais férteis e cruciais, para o ciclo agrícola, menos para trabalhar diretamente nas terras pertencentes ao senhor feudal. Chamado domínio
Domínio senhorial era um trabalho não remunerado, uma obrigação compulsória que subtraía horas preciosas do cultivo de suas próprias parcelas de terra, aquelas essenciais para a subsistência e sobrevivência de suas famílias, additionalmente. Pairava sobre eles a talha. Esta obrigação feudal impunha a entrega de uma parcela considerável de tudo o que conseguiam produzir em suas próprias terras, os mansos serves. Fosse o grão colhido após meses de labor sob o sol, os legumes arrancados da terra ou qualquer outro fruto do trabalho camponês, uma porção significativa era sistematicamente destinada aos celeiros do Senhor. Era essencialmente um imposto direto sobre a própria subsistência, reduzindo ainda mais o já parco excedente que poderiam gerar e mantendo-os muitas vezes à beira da escassez. A talha reforçava de modo brutal a dependência, pois o Senhor tinha sempre sua parte assegurada primeiro, independentemente da magnitude da colheita ou das necessidades prementes da família servil. E, não menos gravosas, eram as banalidades. Estas eram taxas pagas, muitas vezes em produtos ou trabalho, pelo uso de infraestruturas essenciais que, embora vitais para o cotidiano, pertenciam ao senhor feudal e eram monopolizadas por ele. O moinho, onde o grão se transformava em farinha. O forno, onde o pão era assado. Menos alimentos base de sua dieta, menos ou mesmo a ponte necessária para atravessar um rio. Tudo isso exigia um pagamento ao senhor. Eram pequenas taxas que, somadas e recorrentes, representavam um fardo constante, um lembrete perene de sua condição de dependência e da impossibilidade de autossuficiência completa. Usar o moinho ou o forno do senhor era, na vasta maioria dos casos, a única viável, tornando essas banalidades inevitáveis e um custo fixo sobre sua já precária existência. Essas obrigações, a corveia, a talha e as banalidades não eram meros detalhes do sistema. Elas moldavam o cotidiano de trabalho árduo e ininterrupto do alvorecer ao crepúsculo. A vida era uma luta constante contra a fome, o frio e as doenças, um combate diário pela sobrevivência. O peso dessa servidão, expresso de forma concreta nessas exações feudais, garantia que a esmagadora maioria da riqueza gerada e do produto do trabalho ficasse nas mãos da nobreza e do clero, deixando aos laboratórios apenas o mínimo necessário, e por vezes nem isso, para sustentar o ciclo de trabalho e continuar a ser a base sobre a qual toda a estrutura social medieval se apoiava. Era o preço, imposto sem negociação, por uma proteção muitas vezes nominal, sobre aqueles que com o suor de seu rosto sustentavam a nobreza que orava e a nobreza que guerreava. A terra, vasta e indomável, pulsava como o coração da sociedade medieval. Era ali, nos campos sob o jugo dos senhores, que a esmagadora maioria da população labutava. A vida rural era a força motriz, o pilar sobre o qual toda a estrutura se apoiava. A agricultura, a atividade primária, desenrolava-se com a crueza de ferramentas rudimentares. O arado, muitas vezes de madeira, rasgava a terra com esforço hercúleo. A rotação trienal de culturas menos cereais de inverno, cereais de primavera e a terra deixada em pouso para recuperar fôlego. Era a técnica empregada para tentar extrair o sustento, mas a produtividade era baixa, a luta era pela subsistência, pela garantia do pão de cada dia, sem excedentes significativos. As moradias refletiam essa existência espartana. Eram cabanas simples, erguidas com o que a terra oferecia: madeira, palha, barro e por vezes pedras toscas. Telhados de como coroavam as estruturas, oferecendo pouca defesa contra os elementos. Ambientes escuros, úmidos, onde a fumaça da lareira se perdia pelo teto, na ausência de chaminés. Frequentemente, homens, mulheres e crianças compartilhavam o mesmo teto e até mesmo o mesmo cômodo com os animais, um abrigo mútuo contra o frio e uma forma de segurança. A privacidade era um luxo desconhecido. O mobiliário era espartano, funcional ao extremo. Bancos, mesas toscas, leitos feitos de palha ou esteiras, oferecendo repouso precário após jornadas exaustivas. A dieta era um reflexo direto da terra e do trabalho. Baseava-se em cereais, transformados em pão grosseiro ou mingaus, complementados por legumes e frutas colhidas na estação. A carne era uma raridade, aparecendo apenas em festividades raras ou se a permissão para a caça fosse concedida. Bebida diária era água,
por vezes a cerveja de baixo teor alcoólico ou o hidromel, distantes dos vinhos e banquetes da nobreza. As refeições eram simples, pontuadas pelo ritmo implacável do sol. O trabalho era incessante, do primeiro raio de luz até a escuridão total. Camponeses e camponesas se curvavam sobre a terra, cuidavam dos parcos animais, buscavam lenha na floresta, fiavam, teciam, produziam tudo o que era vital para a sobrevivência. Ninguém isento. Crianças e idosos, cada um à sua maneira, contribuíam para a subsistência familiar. A vida era uma batalha perpétua, um confronto diário com a fome que rondava, o frio que penetrava os ossos e as doenças que dizimavam, moldando um cotidiano de resiliência e labuta incessante. O cenário agrário medieval era o verdadeiro coração pulsante da sociedade e o motor de sua economia. Naquele tempo, a subsistência da esmagadora maioria da população estava intrinsecamente ligada à terra e à sua capacidade de prover. Assim, a agricultura não era apenas uma atividade, era o pilar fundamental sobre o qual toda a existência se apoiava. No entanto, esta prática essencial cingia-se a técnicas que, sob o olhar moderno, revelam-se notavelmente rudimentares, um reflexo das limitações tecnológicas e do conhecimento da época. Era um trabalho definido pela simplicidade das ferramentas e pela engenhosidade adaptativa para extrair o mínimo necessário do solo. Uma das ferramentas emblemáticas dessa era o arado de madeira. Longe da eficiência dos equipamentos posteriores, este instrumento básico era pesado e menos eficaz na revolução da terra, exigindo um esforço físico considerável do camponês e dos animais de tração. Sua natureza rudimentar limitava a profundidade do sulco e a preparação do solo, impactando diretamente o potencial de colheita. O uso do arado de madeira personificava a luta contra uma terra muitas vezes resistente, transformando cada jornada no campo em um penoso exercício de força e persistência, um testemunho diário da simplicidade e das dificuldades inerentes às técnicas agrícolas da Idade Média, complementando as ferramentas básicas. Surgia a rotação trienal de culturas, uma técnica engenhosa concebida não para maximizar a produção, mas para preservar a fertilidade do solo. O sistema dividia a terra cultivável em 3 partes. Em um ano, uma parte seria plantada com cereais de inverno como trigo ou centeio, outra com cereais de primavera como aveia ou cevada, e a terceira seria deixada em pousio, ou seja, intocada, permitindo que o solo se recuperasse. No ano seguinte, as culturas giravam e a área de pousio passava a ser cultivada. Este ciclo contínuo era vital, sem fertilizantes modernos. O pousio era a principal forma de evitar o rápido esgotamento dos nutrientes da terra, garantindo, assim, a possibilidade de colheitas futuras, por mais modestas que fossem. A consequência direta da aplicação dessas técnicas rudimentares era uma produtividade inerentemente baixa. A terra, mesmo com a rotação, não entregava fartura. O arado de madeira e a dependência do descanso natural do solo significavam que a quantidade de alimento produzida por hectare era significativamente menor do que em épocas posteriores. Nesse contexto, o objetivo primordial da agricultura medieval não era a geração de excedentes para comércio em larga escala, mas sim a simples subsistência. Cada semente plantada, cada sulco aberto, cada colheita realizada visava única e exclusivamente garantir que houvesse alimento suficiente para a própria família do camponês e para atender às exigências do senhor feudal. Para alcançar essa meta de subsistência, mesmo com a baixa produtividade imposta pelas técnicas, o trabalho no campo era de uma intensidade brutal. Desde o primeiro raio de sol até o crepúsculo, camponeses e camponesas dedicavam-se incessantemente à lavoura. As tarefas variavam com as estações, menos arar, semear, capinar, colher menos, mas a labuta era constante. Essa jornada árdua e ininterrupta exigia a contribuição de todos. Crianças e idosos, apesar de suas limitações, eram parte integrante da força de trabalho familiar, auxiliando nos campos ou em atividades relacionadas que garantissem o sustento. O ritmo da vida era ditado pelo ciclo agrário, uma rotina de exaustão física e uma batalha contínua pela sobrevivência. Assim, a agricultura medieval, definida por suas técnicas rudimentares como o simples arado de madeira
madeira e a vital rotação trienal não era apenas um conjunto de práticas. Era um modo de vida marcado pela fragilidade e pela incansável luta contra a escassez. A baixa produtividade resultante transformava o cotidiano do camponês em um desafio constante. Da terra, as ferramentas limitadas e a necessidade imperativa de subsistência conjuravam a ameaça perene da fome, do frio e das doenças. A lida diária nos campos, sob o sol ou a chuva, era a materialização dessa luta. Uma batalha travada com as mãos, com as ferramentas disponíveis e com a resiliência inabalável daqueles que tiravam sustento direto da terra, com as ferramentas rústicas e as técnicas limitadas que a época ditava. O trabalho árduo no campo desde bravecer, sob o sol e a chuva. Mas o fruto desse labor colossal era muitas vezes modesto. A terra, embora o coração da sociedade, parecia responder com parcimônia aos esforços humanos. A produtividade, quando comparada aos padrões de tempos futuros, era intrinsecamente baixa. Não se tratava de gerar excedentes para vasto comércio ou para o acúmulo de riquezas. A meta primordial, a bússola que guiava cada semeadura e cada ceifa, era uma só: a pura e simples subsistência. Viver da terra, neste contexto, significava extrair o essencial para a sobrevivência imediata e o sustento do ciclo seguinte. Era produzir o grão que alimentaria a família ao longo do ano, reservar a semente para a próxima plantação e, imperativo, garantir a parte devida ao senhor feudal na forma de produtos ou trabalho. Cada espiga colhida, cada legume arrancado do solo, tinha um destino quase certo: a mesa simples da cabana, o celeiro para o inverno rigoroso, ou os armazéns do castelo. Essa realidade de baixa produtividade forçava a vida a se manter no limite do necessário. A subsistência não era apenas um objetivo, era uma batalha diária, implacável, contra as adversidades. A escassez pairava como uma sombra constante, e a ameaça da fome pairava no horizonte a cada má colheita ou a cada inverno prolongado. Era essa batalha pela produção mínima que definia o ritmo e a qualidade da vida para a esmagadora maioria da população medieval. Moldava a dieta, centrada em cereais e legumes por serem os mais fiéis em fornecer o sustento básico, com carne sendo uma raridade reservada para festividades ou para os poucos que conseguiam caçar sempre com permissão. Ditava a necessidade de que cada membro da família, do mais novo ao mais velho, contribuísse com seu trabalho incansável para garantir que a colheita, por menor que fosse suficiente para atravessar as estações e evitar o espectro. A terra entregava seu sustento de forma árdua, e o esforço para extraí-lo moldava a própria existência dos camponeses. Uma existência atrelada à terra e à sua produção limitada, que encontrava refúgio em moradias que refletiam a mesma precariedade e o mesmo foco no essencial. Imagine-se adentrando o limiar das moradias daqueles que sustentavam o mundo medieval com seu trabalho. Eram construções de uma simplicidade desarmante, quase rústicas em sua essência, refletindo a dureza e a precariedade de suas vidas. Pequenas cabanas, erguidas com os materiais mais acessíveis que a terra oferecia: madeira extraída das florestas próximas, argila moldada com as mãos e palha colhida dos campos, por vezes complementada por pedras brutas. Seus telhados eram frequentemente de como um emaranhado espesso de palha seca que oferecia proteção contra as intempéries, embora nem sempre fosse plenamente eficaz contra a umidade persistente. Ao transpor o pequeno portal, a realidade se impunha com força sensorial. O interior era invariavelmente escuro, mal iluminado pela luz fraca que filtrava por pequenas aberturas, se houvesse, ou pela chama tremeluzente de uma lareira central. Essa lareira, vital para o aquecimento nos invernos rigorosos e para o preparo escasso de alimentos, não possuía o luxo de uma chaminé. A fumaça Aker, em vez de ser expelida ordenadamente, espalhava-se pelo ambiente, buscando a saída através das frestas do telhado de como, impregnando o ar, as roupas e a própria pele com seu odor constante. A umidade era uma companhia perene, exacerbada
exacerbada pela proximidade da terra e pela ventilação deficiente. Muitas vezes, o calor e a segurança eram buscados na companhia dos próprios animais de criação, porcos, galinhas, talvez uma cabra ou um bezerro, que compartilhavam o mesmo espaço vital. Essa coabitação não era apenas uma conveniência, mas uma necessidade para reter o calor corporal dos bichos nos dias mais frios e para manter-los seguros contra laders ou predadores noturnos neste único cômodo. A família inteira vivia, dormia, comia, trabalhava em tarefas domésticas, buscava refúgio. A privacidade, tal como a concebemos hoje, era praticamente inexistente. Crianças, adultos e idosos compartilhavam o mesmo chão, o mesmo ar enfumaçado, as mesmas alegrias e tristezas. O mobiliário era espartano, funcional ao extremo, bancos de madeira toscamente talhados, uma mesa simples para as refeições coletivas e camas rudimentares, frequentemente feitas de montes de palha dispostos no chão ou esteiras. Cada objeto, cada centímetro quadrado do espaço apertado, servia a um propósito direto e essencial à sobrevivência, sem espaço para o supérfluo ou o mero conforto. A casa do camponês era acima do tudo, um abrigo básico contra um mundo, muitas vezes implacável, após contemplar a singeleza rústica de suas moradias. A visão interna revela um cenário de constante desafio. Adentrar uma cabana camponesa era mergulhar em um mundo de escuridão perpétua, onde a luz exterior mal ousava penetrar através de aberturas mínimas ou da porta aberta. O ar, espesso e pesado, carregava a umidade intrínseca da terra que compunha o piso e as paredes, envolvendo os ocupantes em um manto frio e persistente. A fonte central de calor e vida dentro desses lares era o fogo do lar, aceso diretamente no chão, muitas vezes sem qualquer tipo de chaminé. A fumaça, densa e acre, não encontrava um canal direto para o exterior. Em vez disso, ela se elevava, lentamente, enchendo o único cômodo e buscando escape através das frestas do telhado de cômodo ou da abertura da porta. Respirar nesse ambiente era um exercício contínuo de adaptação, com os olhos lacrimejantes e a garganta irritada sendo companheiros constantes da fumaça que impregnava roupas, peles e a própria estrutura da casa. Para além da umidade, da fumaça, o espaço interior era miúde compartilhado com os animais. Galinhas, porcos jovens ou mesmo o gado menor podiam encontrar refúgio e calor dentro da cabana, especialmente durante os rigorosos meses de inverno. Essa coabitação não era apenas uma questão de conveniência ou afeto, mas uma estratégia vital para aquecimento e, em alguns casos, para a segurança contra ladrões ou predadores noturnos. A presença constante dos animais adicionava camadas de cheiros e ruídos ao ambiente já confinado. Nesse único cômodo, desprovido de qualquer divisão interna, a família inteira vivia, comia, dormia e realizava suas poucas horas. A ausência de paredes ou barreiras significava uma intimidade forçada, onde a vida de todos estava em exibição constante. Crianças, adultos e idosos compartilhavam o mesmo espaço vital, sem recantos privados para a reflexão solitária ou o refúgio pessoal. Era um retrato visceral da vida, na base da pirâmide social medieval, onde a existência se resumia à sobrevivência imediata e o lar, mais do que um santuário de conforto, era um abrigo rústico contra os elementos e um centro de trabalho e coabitação forçada. A densidade desse ambiente, a constante luta contra a umidade e a fumaça, e a proximidade inescapável com os animais e outros seres humanos definiam a realidade diária do interior da cabana camponesa. Era um espaço onde a dureza da vida exterior encontrava eco nas próprias paredes do lar. A moradia do camponês, humilde e modesta, oferecia abrigo contra os rigores do tempo, mas pouco em termos de conforto ou intimidade. Dentro de suas paredes simples, geralmente reduzidas a um único cômodo, a família inteira compartilhava o espaço. Não havia separação de ambientes que hoje consideramos fundamental. O mesmo local servia para comer, dormir, socializar e realizar as poucas tarefas domésticas que não exigiam a lida externa. Essa proximidade
proximidade constante, amplificada pela coabitação frequente com animais que dividiam o abrigo em busca de calor, tornava a noção de privacidade pessoal praticamente inexistente. Cada momento da vida, desde os mais banais até os mais íntimos, era vivido à vista dos outros. O mobiliário que guarnecia essas habitações era, por necessidade e pela escassez de recursos, extremamente rudimentar. Eram peças funcionais, construídas com os materiais mais acessíveis, como madeira bruta, palha ou vime trançado. Bancos simples serviam de assento durante o dia, muitas vezes dispostos ao redor de uma mesa igualmente simples, que era o centro das refeições coletivas. As camas estavam longe de ser os leitos acolchoados das classes superiores. Para o camponês, o lugar de descanso era, frequentemente, um estrado de madeira, ou mesmo apenas um espaço no chão coberto com palha, feno ou esteiras de junco. Esses arranjos ofereciam isolamento mínimo do frio e da umidade do solo e exigiam constante manutenção para evitar infestações de parasitas. A ausência de espaços individuais para dormir reforçava a natureza coletiva da existência. Não havia cantos privados para recolhimento ou momentos de solidão. Este ambiente espartano, marcado pela simplicidade extrema do mobiliário e pela completa falta de limites pessoais, refletia diretamente a dureza implacável da vida camponesa. Era um testemunho silencioso da luta incessante pela sobrevivência, onde cada recurso era valioso e cada esforço era direcionado à manutenção da vida. O lar era um espaço de união e trabalho compartilhado, não um refúgio de privacidade. Individual era um lugar definido pelas necessidades do grupo, ditado pelas exigências do trabalho no campo e pela ameaça sempre presente da fome, do frio e da doença. O mobiliário rudimentar e o espaço de convivência aberto e compartilhado sublinhavam o fardo coletivo e a ausência de meios ou oportunidades individuais, além dos requisitos básicos para subsistir na terra. A subsistência, a palavra-chave da vida camponesa na Idade Média, longe dos banquetes opíparos desfrutados pela nobreza. A mesa do camponês era um reflexo direto da terra e de seu esforço árduo. A dieta era simples, desprovida do luxus, mas essencial para a manutenção da vida. Cereais eram a espinha dorsal de sua alimentação, transformados em pão, muitas vezes grosseiro e feito de grãos menos nobres, ou em mingaus espessos. Eles forneciam a energia indispensável para as longas jornadas de trabalho no campo. Não havia espaço para desperdício. Cada migalha era valorizada, cada grão um sustento, além dos cereais. A terra generosa, mas exigente, também oferecia legumes e frutas sazonais, ervas selvagens, raízes, e o que a natureza local podia prover complementavam o quadro alimentar. No entanto, a carne era uma raridade na dieta camponesa. Longe de ser um item diário, sua presença era um evento, um privilégio reservado para festividades ou, em raras ocasiões, resultante de caçadas permitidas, um lembrete constante da hierarquia social e da posse da terra. A proteína animal era um luxo que a maioria jamais conhecia em abundância, forçando a dependência quase total dos produtos vegetais. As bebidas seguiam a mesma lógica da subsistência. A água, muitas vezes extraída de poços ou rios próximos, era fonte primordial de hidratação. No entanto, sua qualidade nem sempre era garantida, e a busca por alternativas mais seguras levava ao consumo de cerveja de baixo teor alcoólico ou hidromel. Essas bebidas, fermentadas a partir de grãos ou mel, ofereciam não apenas hidratação, mas também uma pequena dose de calorias e talvez um fugaz momento de alívio do peso do dia. Em contraste gritante, a nobreza se regalava com vinhos finos, outra demarcação clara entre os mundos. A vida do camponês era um ciclo contínuo de trabalho e ingestão do mínimo necessário para sobreviver, uma rotina ditada pela aurora e pelo crepúsculo, pelo ciclo das estações e pela incerteza. As refeições eram simples e feitas em horários fixos, regidos pelo sol, um relógio natural que marcava o ritmo inexorável de uma existência dedicada à terra, desde as alvoradas da vida camponesa. A sede era uma companheira constante, mas as opções de Soxalá eram poucas e simples. A água, extraída de poços ou riachos próximos, era a fonte primordial. Embora
embora sua pureza estivesse longe de ser garantida, tornando-a, por vezes, um vetor de doenças e um cotidiano de labuta incessante. Cada gole de água representava, não um prazer, mas uma necessidade vital. Era o combustível para os corpos exaustos, a essência de uma existência ligada à terra e ao suor. Contudo, havia outras bebidas que mitigavam a monotonia da água pura. A cerveja de baixo teor alcoólico, muitas vezes produzida nas próprias aldeias, era um elemento fundamental na dieta camponesa. Não apenas saciava a sede, mas também oferecia uma fonte calórica, em certa medida, mais segura que a água, pois o processo de fermentação ajudava a eliminar impurezas. Era uma bebida consumida por todos, desde crianças a idosos, em todas as refeições, e representava um pequeno conforto em uma vida de privações. O hidromel, uma bebida fermentada, à base de mel e água, também encontrava seu lugar nas mesas camponesas, embora talvez com menos frequência que a cerveja. Sua doçura e sabor singular proporcionavam um breve deleite, um respiro em meio à aspereza do dia a dia. Essas bebidas, simples em sua composição e produção, eram o contraponto amargo dos privilégios da nobreza, enquanto os camponeses se contentavam com água, cerveja e hidromel. Os senhores feudais desfrutavam de vinhos refinados, símbolos de seu poder e status. As vinhas, cultivadas com esmero e transformadas em vinhos de diversas qualidades, eram um luxo acessível apenas aos mais abastados, que se deleitavam com sua complexidade e sabor em banquetes suntuosos, marcando a profunda divisão social que permeava cada aspecto da vida medieval, desde a terra que se cultivava até o líquido que se bebia. A distinção nas taças era um reflexo claro das hierarquias que governavam o mundo medieval, onde cada elemento da vida cotidiana reafirmava a posição de cada indivíduo na grande tapeçaria social, a vida no campo. Coração pulsante da Idade Média era um constante embate contra as intempéries e a dureza do solo. Para o camponês medieval, cada novo amanhecer trazia consigo a promessa de uma jornada árdua e ininterrupta, que só terminaria com a descida da noite. Do primeiro raio de sol que cortava a névoa matinal até o último vislumbre de luz que se esvaía no horizonte, o trabalho era a única constante, a linha invisível que ditava o ritmo da existência. A lavoura era o grande palco onde a vida se desenrolava. Com o arado de madeira, uma ferramenta rudimentar, o camponês singrava a terra, preparando-a para receber as sementes que, com sorte, garantiriam o sustento de sua família. A rotação trienal de culturas, menos cereais de inverno, cereais de primavera e páusio, era a sabedoria ancestral que buscava preservar a fertilidade do solo, um conhecimento transmitido de geração em geração, essencial para a sobrevivência em um mundo de baixa produtividade. Mas não era apenas a terra que exigia dedicação. Os animais, essenciais para o trabalho e para a alimentação, também demandavam cuidados diários. A fiação, a tecelagem, a coleta de lenha para aquecer as precárias cabanas e cozinhar. O parco alimento menos cada uma dessas tarefas era mais um elo na corrente de afazeres que preenchiam o dia. Nesse cenário de labuta incessante, não havia espaço para o ócio. A sobrevivência de cada membro da família dependia do esforço coletivo e a contribuição era universal. As crianças, desde tenra idade, aprendiam os ofícios do campo, ajudando em tarefas que estivessem ao seu alcance, enquanto os idosos, mesmo com a força minguada, continuavam a participar, transmitindo o valioso conhecimento acumulado ao longo de uma vida de trabalho. Era uma sinfonia de mãos e esforços, onde cada um, à sua maneira, desempenhava um papel vital na luta diária contra a fome, o frio e as doenças, que eram companheiras constantes nesse cotidiano marcado pela resiliência e pela dura realidade da Idade Média. No cenário rural da Idade Média, a luta pela subsistência era uma realidade que abraçava todas as gerações. Longe da imagem romântica de uma vida bucólica, o campo medieval exigia o esforço conjunto de cada membro da família, desde os mais jovens até os mais velhos. Crianças, muitas vezes desde tenra idade, eram introduzidas às tarefas agrícolas e domésticas, aprendendo com a prática
prática as habilidades essenciais para a sobrevivência. Não havia espaço para ociosidade. Cada par de mãos era valioso na lida diária. Os pequenos ajudavam na coleta de lenha, no pastoreio de animais, na separação de grãos e em inúmeras outras atividades que, embora parecessem simples, eram cruciais para o funcionamento da unidade familiar. Da mesma forma, os idosos, mesmo com as limitações impostas pela idade e pelas condições de vida precárias, continuavam a desempenhar um papel vital. Sua sabedoria e experiência eram inestimáveis. Eles transmitiam o conhecimento acumulado sobre as estações, as técnicas de cultivo, a cura de doenças com ervas e as tradições que regiam a vida na comunidade. Muitas vezes, cuidavam das crianças menores, preparavam alimentos, fiavam e teciam, contribuindo ativamente para o sustento do lar. A velhice não significava aposentadoria, mas sim uma transição para outras formas de trabalho e contribuição, adaptadas às suas capacidades. Essa colaboração intergeracional era a espinha dorsal da economia camponesa. Em um ambiente onde a produtividade era baixa e a ameaça da fome era constante, a sobrevivência dependia da capacidade de cada indivíduo de contribuir com seu trabalho. As famílias eram unidades de produção e consumo, e o esforço coletivo era a única garantia contra a escassez. O dia a dia era uma jornada árdua e ininterrupta, do amanhecer ao anoitecer, com todos envolvidos nas tarefas que garantiam o pão na mesa e o abrigo sobre suas cabeças. A vida no campo medieval era um testemunho da resiliência humana e da força dos laços familiares diante das adversidades. No coração da Idade Média, a vida camponesa era uma saga de resiliência e labuta incessante, um testemunho da tenacidade humana diante das adversidades. Imagine-se, por um momento, na pele de um camponês medieval, despertando com os primeiros raios de sol, não para um dia de lazer, mas para uma batalha diária contra os elementos e as exigências do feudo. A fome, uma sombra constante, pairava sobre cada refeição. A dieta, monótona e escassa BCVC em cereais transformados em pão ou mingau, complementados por legumes cultivados com esforço hercúleo. A carne, um luxo quase mítico, raramente adornava a mesa, reservada para as poucas festividades que quebravam a rotina árdua. Cada pedaço de alimento era conquistado com o suor do rosto, desde o plantio até a colheita, em um ciclo que se repetia ano após ano, ditado pelo ritmo implacável da natureza. O frio, um inimigo silencioso e implacável, penetrava as frágeis cabanas de madeira, pala e baro. Sem chaminés, a fumaça do fogo, aceso para aquecer e cozinhar, enchia o ambiente, irritando os olhos e a garganta, mas oferecendo um alívio mínimo contra o rigor do inverno. Muitas vezes, o calor dos animais, que coabitavam o único cômodo com a família, era a única fonte de aquecimento disponível, uma medida desesperada para afastar o gelo que se insinuava pelas frestas. A vida era desprovida de privacidade, com famílias inteiras amontoadas em um espaço exíguo, onde o mobiliário rudimentar, bancos, mesas simples e camas de palha menos mal, oferecia conforto. Cada noite era uma luta para se proteger do frio, e cada amanhecer trazia a renovada necessidade de enfrentar as baixas temperaturas. As doenças, por sua vez, eram uma ameaça onipresente, ceifando vidas com uma crueldade impiedosa. A falta de saneamento básico, tanto nas moradias rurais quanto nas incipientes cidades, criava um terreno fértil para a proliferação de enfermidades. Esgotos, a céu aberto e o lixo acumulado eram cenários comuns, atraindo ratos e insetos que carregavam consigo o germe da morte. A medicina, ainda em seus primórdios, era uma mistura de conhecimento empírico, superstições e crenças religiosas, oferecendo poucas defesas contra as epidemias que varriam o continente. A peste negra, em meados do século XIV, é um exemplo sombrio dessa realidade, dizimando uma parcela colossal da população e deixando um rastro de desespero e desolação. A expectativa de vida era baixa, e a infância, em particular, era um período de extrema vulnerabilidade, com a mortalidade infantil atingindo níveis alarmantes.
mas, a cada tosse, a cada febre, o medo da doença se instalava, transformando cada dia de saúde em uma pequena vitória. A partir do século XI, um novo horizonte começou a despontar na Europa. O renascimento das cidades, após séculos de predominância rural, o florescimento do comércio e o crescimento populacional impulsionaram o surgimento e a expansão desses novos centros, que ofereciam uma alternativa vibrante à vida no campo. De repente, a possibilidade de uma existência além das obrigações feudais e do ritmo ditado pela agricultura se materializava. Essas cidades, embora promissores novos polos de vida, eram entidades de contrastes marcantes, erguidas muitas vezes em torno de antigas fortalezas romanas ou ao redor de abadias e castelos. As cidades medievais eram invariavelmente cercadas por imponentes murallas. Essas fortificações não eram apenas símbolos de status, mas uma necessidade vital para a proteção contra invasões e bandoleiros que ainda assolavam a paisagem. Dentro de seus limites, o cenário era um emaranhado de ruas estreitas, sinuosas e raramente pavimentadas. O traçado orgânico, muitas vezes ditado pelo crescimento espontâneo e desordenado, criava um labirinto onde a luz do sol lutava para alcançar o chão e o burburinho da vida urbana ecoava entre as construções. O cotidiano urbano, suas oportunidades, apresentava desafios consideráveis. O saneamento era rudimentar, uma realidade que hoje nos choca. Esgotos a céu aberto era uma visão comum, com detritos de todo tipo sendo descartados diretamente nas ruas. O lixo acumulado, somado à presença constante de animais, criava um ambiente propício à proliferação de ratos e insetos. Essa falta de higiene pública resultava em surtos frequentes de doenças, tornando as cidades focos de enfermidades que se espalhavam rapidamente entre a população aglomerada. A vida era, em muitos aspectos, um constante duelo contra as condições insalubres que permeavam o ar. As moradias nas cidades, embora diversas, compartilhavam características comuns. Eram majoritariamente construções de madeira e argila, materiais abundantes e de fácil manuseio. Para maximizar o espaço dentro das limitadas muralhas, as casas frequentemente possuíam andares superiores que se projetavam sobre as ruas, criando corredores ainda mais escuros e confinados. Essa proximidade extrema das construções, somada à natureza inflamável da madeira, tornava os incêndios uma ameaça constante e devastadora. Uma única faísca podia consumir quarteirões inteiros, ceifando vidas e bens em poucas horas. A vida urbana, portanto, era um ato de equilíbrio entre as promessas de progresso e os perigos inerentes ao seu próprio desenvolvimento. Conforme o século XI se desenrolava, um novo panorama de vida despontava para aqueles que buscavam afastar-se dos campos. O renascimento urbano. As cidades medievais emergiam como vibrantes centros de comércio, efervescência artesanal e progressivante de um saber que começava a se expandir. Essas fortalezas urbanas, como organismos vivos, eram invariavelmente cercadas por imponentes muralhas. Estas não eram meros adereços arquitetônicos, eram escudos de pedra erguidos com a finalidade primordial de oferecer proteção contra as constantes ameaças e conflitos que assombravam a Idade Média. Suas paredes maciças testemunhavam incursões, cercos e a resiliência de seus habitantes. Adentrando esses bastiões de pedra, o viajante se deparava com um labirinto de ruas estreitas, sinuosas e na maioria das vezes não pavimentadas. O chão, frequentemente de terra batida ou cascalho, transformava-se em lamaçal nas chuvas e em nuvens de poeira nos dias secos. A ausência de pavimentação adequada refletia a tecnologia da época, mas também contribuía para um ambiente urbano desafiador. Essas vias tortuosas não eram planejadas. Elas se desenvolviam organicamente ao redor de construções e propriedades, refletindo o crescimento desordenado e as necessidades imediatas de uma população em expansão. O percurso por essas ruas era uma experiência sensorial. O cheiro de fumaça das lareiras, o burburinho dos artesãos e comerciantes, o rangido das carroças e o clamor das vozes preenchiam o ar. As casas, em sua maioria construídas de madeira e argila, com andares superiores muitas vezes projetados sobre as ruas, adicionavam a complexidade visual e funcional desses espaços. Essa projeção criava uma espécie de túnel, tornando as já estreitas ruas ainda mais escuras e sombrias, com a luz do sol lutando para penetrar. A aglomeração dessas estruturas, uma ao lado da outra,
outra, demonstrava a valorização do espaço dentro das muralhas e a necessidade de acomodar uma população crescente. No entanto, essa proximidade e o uso abundante de materiais inflamáveis, como a madeira, representavam uma ameaça constante de incêndios, que podiam se espalhar rapidamente por bairros inteiros, devorando lares e meios de subsistência em questão de horas. A vida nesses centros urbanos era, portanto, uma tapeçaria de conveniência e perigo, de oportunidade e vulnerabilidade. Das muralhas que abraçavam as cidades medievais, erguia-se um paradoxo de progresso e primitivismo. O renascimento urbano do século XI trouxe consigo a promessa de uma nova vida, mas também a dura realidade de um cotidiano insalubre. As ruas, outrora caminhos sinuosos e não pavimentados, tornavam-se valas abertas, onde os esgotos corriam a céu aberto, misturando-se à sujeira e ao lixo acumulado. Em cada esquina, um odor pungente e a visão de detritos revelavam a face menos gloriosa do florescer citadino. Era um ambiente onde a noção de higiene pública ainda engatinhava, e as consequências dessa negligência eram severas. A ausência de sistemas sanitários adequados transformava os centros urbanos em verdadeiros focos de contaminação. Lixo orgânico e os dejetos humanos, desprovidos de um destino apropriado, tornavam-se um banquete para ratos e insetos, vetores de inúmeras enfermidades. A proliferação de doenças era uma ameaça constante, um fardo invisível que pairava sobre a população. Doenças como a varíola, o sarampo e o tifo encontravam terreno fértil para se espalhar, ceifando vidas e moldando a demografia das cidades. A mais temível delas, a peste negra, que assombraria a Europa séculos depois, encontraria nas condições precárias dessas urbes um caminho livre para a devastação. As moradias, em sua maioria construções de madeira e argila, com andares superiores que se projetavam sobre as ruas estreitas, contribuíam para a atmosfera opressiva. Aglomeradas, com pouca ventilação e luz natural, transformavam-se em estufas para germes e enfermidades. A vida diária, nesse cenário, era um constante embate contra as adversidades invisíveis que emanavam do solo e do ar. Entre as habitações e a falta de planejamento urbano, exacerbavam os problemas de saneamento, criando um ciclo vicioso de insalubridade. Assim, a efervescência do comércio e da vida social nas cidades era temperada pela dura realidade de um ambiente onde a saúde era uma dádiva frágil e a doença uma sombra perene. Na paisagem urbana da Idade Média, a habitação era um testemunho da crescente densidade populacional e das limitações construtivas da época. As casas, erguidas em sua maioria com a combinação robusta de madeira e argila, refletiam a disponibilidade de materiais e a praticidade na edificação. Eram construções que se estendiam para cima, com andares superiores que frequentemente se projetavam sobre as ruas estreitas, buscando maximizar o espaço em um terreno limitado e caro. Essa característica arquitetônica criava uma espécie de túnel urbano come as partes superiores das casas, quase se tocando, sufocando a luz natural e a ventilação nas ruelas abaixo. A aglomeração era uma marca indelével dessas cidades. As casas aglomeradas, vizinhas umas das outras, em uma proximidade quase sufocante, formavam um emaranhado de paredes e telhados. Essa compactação, embora necessária para a defesa dentro das muralhas da cidade, criava um ambiente onde a ventilação e a luz eram escassas, tornando os interiores das residências frequentemente úmidos e escuros. A vida, em tais condições, exigia uma adaptabilidade notável dos habitantes, que conviviam com a falta de espaço pessoal e a constante presença dos vizinhos. A construção, majoritariamente em madeira, apesar de prática, carregava consigo uma ameaça constante e o risco de uma faísca mal contida ou um acidente culinário podia, e muitas vezes o fazia, transformar quarteirões inteiros em cinzas em questão de horas, espalhando-se rapidamente pela proximidade das edificações e pela natureza inflamável dos materiais. A fumaça dos lares, muitas vezes sem chaminés adequadas, contribuía para a atmosfera densa e o cheiro peculiar que pairava sobre essas cidades. Essa era a realidade da moradia urbana, uma coexistência de engenhosidade, precariedade e um perigo sempre iminente, moldando a vida diária dos cidadinos nas densas aglomerações urbanas da Idade
Média. A vida pulsava em um ritmo distinto do campo, mas não sem seus próprios perigos e desafios. As construções, em sua maioria erguidas com madeira e argila, formavam um emaranhado de estruturas que se elevavam, muitas vezes com andares superiores projetados sobre as ruas estreitas. Essa arquitetura peculiar, embora característica da época, trazia consigo uma série de inconvenientes e ameaças constantes. A proximidade excessiva entre as moradias, quase que se tocando, criava um ambiente de pouca ventilação. O ar, pesado e estagnado, dificultava a respiração e contribuía para a sensação de abafamento, especialmente nos dias mais quentes ou em ambientes internos, onde o calor do fogo era constante. A luz natural, um bem tão precioso, era escassa nessas cidades. As ruas, já estreitas e sinuosas, eram ainda mais sombrias devido aos andares superiores das casas que se projetavam, quase formando túneis. A iluminação interna das habitações dependia, em grande parte, de pequenas aberturas ou da luz bruzuleante de tochas e velas, tornando os interiores escuros e úmidos. Essa penumbra constante não apenas afetava o bem-estar dos moradores, mas também dificultava as atividades diárias e contribuía para um ambiente de insalubridade. A falta de luz solar direta impedia a desinfecção natural e favorecia a proliferação de mofo e bactérias, agravando as condições de higiene já precárias. No entanto, dentre todos os riscos que pairavam sobre as cidades medievais, um se destacava pela sua capacidade devastadora: a ameaça de incêndios. A predominância da madeira como material de construção, aliada à proximidade das edificações e à ausência de regulamentações de segurança eficazes, transformava qualquer faísca em um potencial cataclismo. Um simples descuido com uma vela esquecida ou até mesmo um raio durante uma tempestade podia desencadear uma conflagração que se espalhava com uma velocidade aterrorizante. As chamas, alimentadas pela madeira seca e pelos telhados de como, saltavam de casa em casa, consumindo quarteirões inteiros em questão de horas. Os esforços para combater esses incêndios eram rudimentares e muitas vezes insuficientes. Baldes de água, pás e picaretas eram as únicas ferramentas disponíveis contra a fúria do fogo, e a falta de acesso a fontes de água adequadas tornava a tarefa ainda mais desafiadora. Muitas vezes, a única forma de conter o avanço das chamas era demolir casas vizinhas para criar barreiras, uma medida drástica que, embora necessária, resultava em ainda mais destruição e desabrigo. Cidades inteiras foram reconstruídas diversas vezes ao longo dos séculos devido a esses eventos calamitosos, que deixavam um rastro de cinzas, desespero e miséria. A vida urbana, com todas as suas promessas de comércio e novas oportunidades, vinha acompanhada da constante sombra da destruição pelo fogo, um lembrete sombrio da fragilidade da existência em um mundo onde a natureza e os elementos ainda detinham um poder avassalador, emergindo do renascimento urbano que marcava a Idade Média. As guildas surgiram como pilares fundamentais da nova estrutura social e econômica das cidades. Não eram meras associações, mas entidades intrincadas, nascidas da necessidade de organização e proteção em um ambiente de crescente complexidade comercial e artesanal. Imagine o cenário: artesãos e comerciantes, antes isolados em suas oficinas, percebem a força da união. Dessas sementes germinaram as guildas, tecendo uma rede de solidariedade e controle que moldaria o tecido urbano. Sua organização era meticulosa, cada ofício possuindo sua própria guilda, menos dos ferreiros aos tecelões, dos padeiros aos ourives. Dentro dessas associações, a vida era regida por um sistema de regras rigorosas, que abrangiam desde a produção até a comercialização. A qualidade do produto, por exemplo, era uma obsessão, garantindo a reputação da guilda e a confiança do consumidor. Preços eram tabelados, a concorrência desleal era combatida e as condições de trabalho, embora muitas vezes exaustivas, eram padronizadas para evitar a exploração excessiva por parte dos mestres. Essa estrutura embra-regida oferecia uma segurança e estabilidade que a vida rural não podia proporcionar. Para o artesão ou comerciante, pertencer a uma guilda significava ter voz, proteção e um caminho claro para o progresso dentro de seu ofício. Era um novo contrato social, onde a coletividade prevalecia em nome da ordem e da prosperidade. A vida dentro de uma guilda era uma jornada de aprendizado e ascensão, rigidamente hierarquizada. No ponto mais baixo,
encontravam-se os aprendizes, jovens que, desde tenra idade, eram entregues a um mestre para aprender os segredos do ofício. Seu trabalho era árduo, as horas longas e a recompensa pouco além do sustento e da promessa de um futuro, mas era através desse rigoroso treinamento que as habilidades eram transmitidas, mantendo viva a tradição e a excelência. Após anos de dedicação e provação, o aprendiz ascendia à condição de oficial ou journeyman. J. No Aramis, um novato, mas um trabalhador habilidoso, capaz de produzir de forma independente, embora ainda sob a supervisão de um mestre. Muitas vezes, os oficiais viajavam de cidade em cidade, aprimorando suas técnicas e adquirindo novas experiências. Ápice dessa jornada era tornar-se um mestre. Para alcançar tal distinção, o oficial deveria demonstrar não apenas maestria técnica, mas também capacidade de gerenciar um negócio e, frequentemente, produzir uma obra-prima que provasse sua perícia. Somente então, e após a aprovação da guilda, ele poderia abrir sua própria oficina e ter seus próprios aprendizes. Mas o papel das guildas ia além da mera regulamentação. Elas atuavam como verdadeiras redes de segurança social, oferecendo assistência aos seus membros em tempos de doença viuvez. Eram também guardiãs da moralidade e da disciplina, impondo códigos de conduta e resolvendo disputas internas. Em um mundo incerto, as guildas representavam um farol de ordem e solidariedade, garantindo que o conhecimento e a prosperidade permanecessem dentro das mãos daqueles que verdadeiramente os dominavam, as cidades medievais, em seu renascimento. Vibrante a partir do século XI, tornaram-se o berço de uma nova ordem econômica e social, um contraste marcante com a vida agrária que predominava. Nesse cenário urbano efervescente, as guildas emergiram como pilares fundamentais, moldando o cotidiano de artesãos e comerciantes e regulando cada faceta da produção. Longe de serem meras associações, as guildas eram verdadeiras instituições, com um poder que se estendia muito além dos muros das oficinas. Sua influência era onipresente, ditando as regras do jogo e garantindo a qualidade de cada produto que chegava às mãos do consumidor. Imagine, por um instante, o burburinho de um mercado medieval. Cada peça de tecido, cada joia, cada utensílio, forjado nas oficinas das cidades, ostentava o selo invisível da guilda, uma garantia de que fora produzida com o mais alto padrão. Essa busca incessante pela qualidade não era apenas uma questão de orgulho profissional, era um pilar da economia. As guildas exerciam um controle rigoroso sobre os métodos de produção, desde a seleção da matéria-prima até o acabamento final. A inspeção era constante, e qualquer desvio das normas estabelecidas podia resultar em multas severas ou, em casos mais graves, na exclusão do artesão da corporação. Essa vigilância implacável assegurava a reputação do produto e, por consequência, a confiança do público. Mas o papel das guildas ia muito além da mera regulamentação da qualidade. Elas eram as guardiãs dos preços, evitando a competição desleal e garantindo uma remuneração justa para o trabalho de seus membros. Em um mundo onde a oferta e a demanda eram menos previsíveis, essa estabilidade de preços era crucial para a subsistência dos artesãos e para a manutenção de um mercado equitativo. As guildas também determinavam as condições de trabalho, estabelecendo jornadas razoáveis, regulando o número de aprendizes e oficiais em cada oficina e garantindo um ambiente de trabalho minimamente seguro. Era um sistema que buscava um equilíbrio, protegendo tanto o produtor quanto o consumidor em uma era de intensa transformação social e econômica. A ordem e a estabilidade que as guildas proporcionavam eram essenciais para o florescimento das cidades e para o desenvolvimento de uma economia mais complexa e interconectada. As guildas, essas notáveis associações de artesãos e comerciantes que floresceram nas cidades medievais, eram mais do que meros agrupamentos profissionais. Eram estruturas sociais complexas, dotadas de uma hierarquia rigorosa e uma função social vital. No intrincado universo de uma guilda, o caminho do trabalhador era meticulosamente traçado, iniciando-se na condição de aprendiz. Jovens, muitas vezes ainda crianças, eram entregues por suas famílias ao mestre de uma guilda, com quem passariam anos, por vezes uma década ou mais, aprendendo os rudimentos do ofício. Sob o
teto do mestre, viviam e trabalhavam sem remuneração, recebendo em troca abrigo, alimento e, acima de tudo, o conhecimento valioso que um dia lhes permitiria trilhar o próprio caminho. Era um período de dedicação e disciplina, onde a reprodução exata das técnicas era mais valorizada que a inovação, garantindo a preservação dos padrões de qualidade estabelecidos pela guilda. Após completar seu aprendizado, o jovem ascenderia à categoria de oficial ou jornalé. Nesta fase, o trabalhador já dominava as habilidades de seu ofício e podia trabalhar por um salário, muitas vezes viajando de cidade em cidade para aprimorar suas técnicas e conhecer diferentes. O oficial era o elo entre o aprendiz e o mestre, com a liberdade de oferecer seus serviços a diversos mestres, mas sempre sob a supervisão da guilda. Este período era crucial para acumular experiência e, mais importante, para economizar os recursos necessários para um dia apresentar sua obra-prima, menos um trabalho que demonstrasse sua maestria e originalidade, e que seria julgado pelos mestres da guilda. Somente após a aprovação desta obra e o pagamento de uma taxa, o oficial poderia finalmente se tornar um mestre. Atingir o status de mestre era o ápice da carreira em uma guilda. O mestre era um artesão ou comerciante plenamente qualificado, com o direito de ter sua própria oficina, empregar aprendizes e oficiais e vender seus produtos sob a égide da guilda. Ele não era apenas um produtor, era um pilar da comunidade, um guardião do conhecimento e um responsável pela perpetuação da qualidade do ofício. As guildas exerciam um controle férreo sobre todos os aspectos da produção e do comércio, definiam os preços, regulavam a quantidade e a qualidade das matérias-primas, estabeleciam as horas de trabalho e até mesmo as técnicas a serem empregadas, tudo para proteger seus membros da concorrência desleal e garantir um padrão de excelência. Além de suas funções econômicas, as guildas desempenhavam um papel social crucial, oferecendo proteção e assistência aos seus membros. Funcionavam como verdadeiras irmandades, prestando auxílio em casos de doença, velhice ou morte, garantindo um funeral digno e amparando viúvas e órfãos. Fundavam escolas, mantinham capelas e organizavam festividades, cimentando o senso de comunidade e pertencimento em um mundo em constante mudança. Eram, em essência, o tecido social que ligava a vida urbana, garantindo a ordem, a qualidade e a subsistência de seus integrantes em uma era de desafios, no coração pulsante das cidades medievais. Fervilhavam os mercados urbanos, verdadeiros epicentros da vida, do comércio e da interação humana. Longe de serem meros locais de troca, esses mercados eram o cerne da existência citadina, um espetáculo vibrante onde a diversidade de bens e pessoas se encontrava. Aqui, a vida ganhava um ritmo frenético, com a promessa de tudo, desde o sustento diário até os artigos mais exóticos, dos produtos frescos colhidos nos campos vizinhos, às especiarias raras que cruzavam continentes. O mercado era um caldeirão de aromas, cores e sons. Artesãos exibiam suas criações meticulosas. Mercadores regateavam preços com vozes estridentes e o burburinho constante das multidões preenchia o ar, criando uma sinfonia única de atividade econômica e social. Mas o papel dos mercados transcendia o puramente econômico. Eles eram também espaços de socialização, verdadeiros fóruns a céu aberto, onde notícias viajavam mais rápido do que qualquer mensageiro. Era nos mercados que se ouvia sobre os últimos acontecimentos do reino, as fofocas das cortes, as inovações em técnicas agrícolas ou as novas rotas comerciais. Camponeses e cidadãos se misturavam, trocando histórias, forjando laços e, por vezes, encontrando o que precisavam para aliviar as agruras do dia a dia. Para muitos, era o principal, senão o único, local de entretenimento ande trovedor, e artistas de rua podiam se apresentar, atraindo multidões e oferecendo momentos de diversão e escape da rotina árdua. O cheiro de pão fresco misturava-se ao aroma de carne assada, enquanto o tilintar de moedas e as exclamações dos vendedores formavam a trilha sonora de uma sociedade em constante movimento, além dos mercados diários. Eventos de maior magnitude sacudiam a Europa medieval, as grandes feiras. Locais como a região de Champagne, na França,
França, tornaram-se célebres por suas feiras, que não eram apenas encontros comerciais, mas verdadeiros espetáculos internacionais, atraindo mercadores de todas as partes do continente e de terra. Mais distantes, essas feiras eram um motor do comércio de longa distância, impulsionando a economia medieval a patamares nunca antes vistos. Produtos de luxo, sedas orientais, peles do norte, vinhos, cereais e minerais eram negociados em grandes volumes, estimulando a necessidade de um sistema monetário mais robusto. Gradualmente, a prática ancestral de troca e escambo começou a ceder espaço para o uso crescente de moedas, um reflexo da complexidade e do dinamismo que os mercados, em suas múltiplas formas, infundiam na vida medieval. Essas feiras eram pontos de convergência cultural e econômica, demonstrando a interconectividade de um mundo que, embora medieval, estava longe de ser isolado. Os mercados medievais, pulsantes no coração das cidades, eram muito mais do que meros centros de troca e comércio. Em meio à densa teia urbana, sob o olhar atento das imponentes catedrais, esses espaços se revelavam como verdadeiros palcos da vida social, onde o burburinho de vozes se misturava ao aroma de especiarias e ao tilintar de moedas. Imagine-se caminhando por essas praças vibrantes, onde artesãos exibiam suas criações, mercadores apregoavam seus produtos e camponeses traziam os frutos de seu labor. Cada tenda, cada barraca era um pequeno universo de bens, desde o pão requém-amassado e os vegetais frescos, até tecidos finos vindos de terras distantes e joias cintilantes que adornariam a nobreza. Era ali, entre o vai-vém incessante e a algazarra de negociações, que as notícias se espalhavam como fogo em palha seca. Mensageiros e viajantes de todos os cantos traziam consigo histórias de reinos distantes, rumores de guerras e tratados, e informações sobre as colheitas ou as últimas pragas. O mercado era o epicentro da comunicação informal, um jornal vivo onde cada face nova trazia consigo a possibilidade de um relato fascinante ou de um segredo revelado. Ali, entre a compra de um odre de vinho e a venda de um lote de lã, laços eram forjados, fofocas eram sussurradas e alianças eram seladas. Mas a função desses mercados transcendia o pragmatismo da troca e da informação. Eles eram também um ponto de encontro e entretenimento. Malabaristas e músicos, contadores de histórias e até mesmo pregadores itinerantes encontravam ali uma audiência cativa, adicionando uma camada de espetáculo à rotina diária. A vida, árdua e muitas vezes monótona, para a maioria, ganhava um sopro de diversão e escape nos mercados. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, maravilhas urbanas se desdobravam diante de seus olhos curiosos, e até mesmo um simples encontro com amigos ou vizinhos se tornava um evento digno de ser celebrado. A dinâmica dos mercados, em sua essência, refletia a própria pulsação da sociedade medieval. Eram microcosmos que revelavam as hierarquias sociais, as aspirações econômicas e as complexas interações humanas. Da simples transação de um punhado de grãos à ostentação de luxuosas sedas. Cada ato nos mercados era um elo na grande cadeia da vida medieval. Eles não apenas movimentavam a economia, mas também alimentavam a alma das cidades, unindo as pessoas em um caldeirão efervescente de vida, onde o comércio e a socialização se entrelaçavam em uma dança contínua e fascinante. A vida medieval, em toda sua crueza e beleza, encontrava sua expressão mais vívida no coração de seus mercados. As grandes feiras representavam o pulso vibrante do comércio e da conexão na Idade Média, longe das restrições dos mercados locais. Esses eventos colossais eram pontos de convergência para mercadores de todas as partes da Europa, transformando o escambo em um complexo balé de transações monetárias. Elas não eram apenas locais de comércio, eram verdadeiros centros nevrálgicos onde o pulso econômico medieval batia com mais força. Em seu auge, as feiras de Champagne, na França, por exemplo, se erguiam como colossos comerciais que ressoavam por todo o continente. Nelas, o brilho da seda oriental, o aroma das especiarias exóticas, o peso dos metais preciosos e a robustez
sustez dos tecidos do norte se encontravam, quebrando as barreiras geográficas e culturais. A dinâmica dessas feiras era fascinante e microcosmo da sociedade medieval em movimento. Ali, negociações se desenrolavam em diversas línguas. Contratos eram selados com apertos de mão e promessas, e as moedas, cada vez mais padronizadas, substituíam a antiga troca direta. A chegada de mercadores de terras distantes impulsionava não apenas o comércio de bens, mas também a troca de ideias, de inovações e de notícias, conectando vilarejos isolados a um mundo muito maior. Essas feiras atuavam como catalisadores para o desenvolvimento de rotas comerciais, aprimorando a infraestrutura e a segurança das viagens. Elas criavam uma rede intrincada que ligava o Mar Báltico ao Mediterrâneo, do norte da Europa aos reinos do Oriente, tecendo uma complexa teia de interdependência econômica que prenunciava a globalização. Cada tenda ou gira, cada exibida e cada acordo fechado contribuíam para a crescente vitalidade econômica que desafiava a imagem de uma Idade Média puramente estática e isolada. As grandes feiras eram, em essência, os motores de uma transição gradual, mas inegável, do sistema de subsistência feudal para uma economia mais dinâmica e interconectada, moldando o cenário para as futuras revoluções comerciais que feriam no coração pulsante da economia medieval. Uma mudança sutil, mas profunda, começava a remodelar o cotidiano, a transição gradual do sistema de troca e escambo para o uso crescente de moedas. Por séculos, a vida agrária da Idade Média foi dominada pela subsistência e pelo intercâmbio direto de bens. O feudo, com sua produção voltada para o consumo local, ditava o ritmo. Um camponês trocava parte de sua colheita por ferramentas, ou um artesão permutava seu trabalho por alimentos. Era um mundo onde o valor era intrínseco aos objetos, onde a necessidade moldava cada transação. Mas à medida que o tempo avançava, especialmente a partir do século XI, um novo fôlego insuflou o panorama econômico. O comércio, antes restrito e esporádico, começou a ressurgir e a se expandir. Cidades italianas como Veneza e Gênova emergiram como potências marítimas, tecendo uma complexa rede de rotas que conectavam o Ocidente ao distante Oriente. No norte da Europa, a imponente Liga Hanseática firmava seu domínio sobre o comércio nos mares Báltico e do Norte, criando um fluxo constante de mercadorias. Nesse cenário de crescente interconectividade, as grandes feiras medievais surgiam como verdadeiros epicentros da atividade comercial. Locais como a região de Champagne, na França, transformavam-se em vibrantes palcos onde mercadores de todas as partes da Europa convergiam. Ali, em meio ao burburinho de vozes e ao aroma de especiarias exóticas, a troca de bens transcendia a simples permuta. A complexidade e a escala dessas transações exigiam um meio de troca mais eficiente e mais versátil. As moedas, antes um recurso limitado e menos comum, começaram a se afirmar como a solução ideal. A emergência das moedas não foi um evento abrupto, mas sim uma evolução gradual, impulsionada pela necessidade e pela conveniência. Elas simplificavam as transações de longa distância, facilitavam o cálculo de valores e permitiam o acúmulo de riqueza de forma mais prática. O sistema de troca e escambo, embora ainda presente, cedia progressivamente seu lugar a uma economia monetária. Assim, essa mudança não apenas impulsionava o comércio, mas também começava a redefinir as relações sociais, o acúmulo de capital e a própria concepção de riqueza, plantando as sementes para um futuro econômico muito distinto daquele que havia predominado por tanto tempo no âmago da existência medieval. A Igreja Católica emergia como a mais formidável das instituições, um pilar inabalável que permeava cada faceta da vida. Não era meramente uma força espiritual, era um poder onipresente, detentora de vastas terras e de uma influência política, social e cultural que moldava o destino de reinos e o cotidiano de milhões. Do mais humilde camponês ao mais poderoso senhor feudal, ninguém escapava ao seu alcance. A religião, em sua essência, era o epicentro da existência, desde o primeiro suspiro ao último alento. Os sacramentos da igreja marcavam cada etapa da jornada humana. O batismo lavava os pecados originais, o casamento unia a alma sob a benção divina, e a extrema unção preparava para a passagem derradeira. As pessoas viviam sob a
sombra do temor do inferno e a promessa luminosa do paraíso, buscando a salvação através de uma fé inabalável e das boas obras. Peregrinações a locais sagrados, a veneração de santos e a reverência por relíquias eram práticas comuns, profundamente enraizadas na alma coletiva, vistos como caminhos diretos para a graça divina. A Igreja não apenas guiava a vida espiritual, mas exercia um controle moral e social implacável, condenando heresias com rigor e aplicando penas severas, muitas vezes através da temida Inquisição. Uma sombra vigilante sobre a ortodoxia da fé, no cenário da educação e da cultura. A Igreja era a guardiã solitária do conhecimento. Mosteiros e catedrais não eram apenas centros de oração, eram santuários onde o saber era preservado e transmitido. Ali, em salas iluminadas por velas, monges copistas dedicavam suas vidas à preservação de manuscritos antigos, garantindo que o legado intelectual do passado não se perdesse nas brumas do tempo. Nessas instituições, escolas ensinavam latim, teologia, filosofia e as 7 artes liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Foi sob o patrocínio da Igreja que as primeiras universidades surgiram. A partir do século XII, locais como Bolonha e Paris tornaram-se faróis do saber, onde a teologia e a filosofia escolástica eram as disciplinas predominantes, moldando as mentes mais brilhantes da época. A arte e a arquitetura, nas majestosas formas românicas e góticas, eram a mais pura expressão dessa fé profunda, com catedrais imponentes erguendo-se aos céus, construídas não apenas para abrigar a comunidade, mas para glorificar a Deus em sua grandiosidade. Assim, a Igreja, com sua vasta rede de influência e conhecimento, não só dominava a paisagem espiritual, mas também a intelectual e a artística, tecendo uma complexa tapeçaria que definia a própria essência da Idade Média. No coração da existência medieval pulsava a fé. Ela não era uma mera conveniência, mas a própria essência da vida, permeando cada respiração e cada batimento. Desde o primeiro choro de um recém-nascido até o último suspiro de um moribundo, os sacramentos da Igreja pontuavam a jornada humana, oferecendo consolo, direção e a promessa de salvação. O batismo purificava a alma no início da vida. O casamento unia destinos sob a bênção divina. A Eucaristia nutria o espírito com o corpo de Cristo e a extrema ancal preparava a alma para a derradeira passagem. Não havia espaço para a indiferença religiosa a cada amanhecer e anoitecer. O mundo medieval vivia sob a sombra e a luz da crença. O temor do inferno, com suas chamas eternas e tormentos inimagináveis, era uma força poderosa que moldava a moralidade e impulsionava a busca por uma vida reta. Mas em contraponto a essa escuridão, brilhava a esperança do paraíso, a visão de uma existência de bem-aventurança e paz eterna na presença divina. Essa dualidade entre o pavor da condenação e a ânsia pela redenção ditava as escolhas e as ações de homens e mulheres. A busca pela salvação não se limitava às paredes das igrejas ou aos momentos de oração. Ela se manifestava em práticas devocionais profundamente enraizadas no dia a dia. As peregrinações a locais sagrados, muitas vezes longas e perigosas jornadas, eram atos de penitência e devoção, onde os fiéis buscavam milagres, ou simplesmente a proximidade com o divino. A veneração de santos e relíquias era um elo tangível com o sagrado, e acreditava-se que esses intermediários poderiam interceder junto a Deus. A Igreja, como guardiã da fé, exercia um poder moral e social inquestionável, condenando heresias e aplicando penas severas, muitas vezes com o braço da Inquisição, para garantir a pureza da doutrina e a obediência dos fiéis. A religião era, para o homem medieval, o mapa de sua existência, a luz em seu caminho e a promessa de um destino além desta vida. A Idade Média, por vezes envolta em um véu de mal-entendidos e preconceitos, revela-se, ao desvendarmos seus intrincados fios, uma tapeçaria de inegável riqueza e complexidade. Longe de ser um período de mera estagnação, foi uma era de profundas e incessantes transformações, onde o cotidiano de milhões de almas era intrinsecamente moldado por uma densa teia de relações sociais, fervorosas crenças religiosas e desafios práticos que exigiam resiliência inabalável. Testemunhamos, ao longo de seus 1000 anos, o surgimento e a
consolidação de um sistema social rigidamente estratificado. O feudalismo, que definia com mão férrea as relações de poder, trabalho e proteção. Víamos a nobreza, os pelots, com seus castelos imponentes, ditando as regras e defendendo suas terras. O clero, os oratores, guardiões do saber e da fé, com a Igreja Católica exercendo uma influência onipresente, controlando vastas terras e moldando a mente e o espírito das massas. E na base, a esmagadora maioria da população, os camponeses e servos, os laboratores, cuja vida era de incessante labuta e servidão. Atrelados à terra e sujeitos às exigências dos senhores feudais, a vida rural, que pulsava como o verdadeiro coração da sociedade medieval, era um palco de trabalho árduo e técnicas rudimentares, onde a subsistência era a meta suprema. As moradias camponesas, humildes e precárias, eram o reflexo de uma existência ditada pela natureza e suas intempéries, onde a simplicidade era uma imposição da realidade. No entanto, em meio a essa austeridade, um novo horizonte começou a despontar. A partir do século XI, o renascimento urbano. As cidades, antes meros pontos isolados, passaram a florescer, oferecendo uma alternativa vibrante à vida no campo. Com suas ruas estreitas e muralhas protetoras, tornaram-se centros de comércio, produção artesanal e pauletonamento de um efervescente aprendizado. O surgimento das guildas marcou a organização do trabalho e do comércio, enquanto os mercados, corações pulsantes da vida urbana, e as grandes feiras impulsionadoras do comércio de longa distância indicavam uma transição gradual de uma economia de subsistência para um sistema mais monetizado. Em cada aspecto da vida, a igreja e a religião exerciam um papel central, permeando a existência do nascimento à morte, moldando a moral, a cultura e a arte. A fé, o temor do inferno e a esperança do paraíso eram forças motrizes que guiavam as ações e os pensamentos dos homens e mulheres medievais. Essa era, muitas vezes rotulada como obscura, foi na verdade um cadinho de experiências humanas, onde a resiliência foi constantemente testada diante das adversidades. A expectativa de vida, embora baixa, não impedia que muitos alcançassem idades avançadas, e a luta contra doenças e as precárias condições de saneamento eram parte intrínseca do cotidiano. Em meio a tudo isso, a justiça, por vezes brutal, evoluía de ordalhas para sistemas mais racionais. O renascimento do comércio, o desenvolvimento de novas rotas e a ascensão de cidades-estado foram os primeiros vislumbres de uma economia global que se consolidaria séculos depois. Ao contemplarmos essa vasta tapeçaria, percebemos que a Idade Média, em sua complexidade e em seus contrastes, foi um período fundamental na forja do espírito humano e na construção das bases para o mundo moderno que hoje habitamos. Ela nos ensina que, mesmo nas condições mais desafiadoras, a capacidade de adaptação, a busca por significado e a incessante evolução são as verdadeiras marcas da jornada humana.